Oi, gente. Estamos iniciando mais uma mensagem para vocês, mais uma palavra. E nós somos felizes de estarmos aqui mais uma vez adorando o Senhor. E sabemos que não é de costume o que estamos fazendo, mas devido a essa pandemia, precisamos fazer dessa forma. Mas sabemos que Deus está aceitando a nossa adoração. O povo de Deus está despertado. O povo de Deus está entendendo que é esse momento de estarmos adorando cada vez mais ao Senhor. Neste momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez aqui. E depois eu convido você a abrir a Bíblia no Salmo 37. Nós vamos ler alguns versículos. Então já convido você a estar abrindo a sua Bíblia enquanto vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por mais esse culto que estamos realizando. E queremos te pedir, Senhor, a sua direção. E queremos que tu fale aos nossos corações, Senhor, através dos louvores e da mensagem, ó Deus, que tu já preparaste no coração do seu servo, para, Senhor, anunciar a cada um de nós. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Salmo 37, nós vamos estar lendo neste momento. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Vamos estar neste momento louvando a Deus com um cântico que eu creio que todos conhecem. E nós queremos homenagear os nossos aniversariantes do mês de abril da nossa igreja. Foi o Jonatas, dia 3, a Maria Paula, dia 4, a Ana, dia 5, e nesta semana temos o Leandro, dia 7. Nós queremos estar adorando a Deus com esse louvor e homenageando a vocês, aniversariantes. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu vou a
tempestade, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Amém. Um louvor muito lindo. Sabemos que Deus está conosco, Deus tem nos guardado. Neste momento eu estou passando a palavra do pastor Adílio. Ele tem a mensagem de Deus para os nossos corações. Prezados amigos, prezados irmãos, prezada família Canaã, graça e paz sejam com todos. Eu quero ler nesta noite para a nossa meditação no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao verso 16. Então, nós lemos assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Meus queridos, meus amados, nós estamos vivendo momentos angustiantes que nosso querido Brasil, a nossa população, a igreja está passando, o mundo inteiro está passando por esses momentos angustiantes. Mas esse momento que retrata o momento do povo de Deus no passado, nesse texto que nós lemos, também era um momento angustiante, apavorante, quando o povo de Deus semeava, trabalhava na agricultura e os midianitas, era um povo daquela região, vinha com seus soldados e saqueava toda a agricultura do povo de Deus. Então, meus queridos, era uma situação revoltante, era uma situação desesperadora. Então, mas Gideão, Deus encontrou um homem no meio do povo de Deus, um homem chamado Gideão. E o anjo do Senhor vai até em Ofra
para falar com Gideão. E então Deus chama a Gideão para um grande desafio de livrar o povo dele das mãos dos medianitas. Eu quero então retirar aqui desse texto algumas coisas importantes para a nossa vida. Gideão estava malhando trigo num lagar. É diferente, porque o malhar trigo normalmente você faz num terreiro. Há um instrumento de malhar o trigo. O trigo é espalhado no terreiro, e então um instrumento como se fosse um cabo de enxada, e na ponta desse cabo uma outra madeira de uns 60 a 80 centímetros, e essa madeira é amarrada no cabo de enxada, mas ela fica de forma flexível, de forma que os trabalhadores eles batem o trigo com aquele instrumento para fazer esse trabalho. Há um sincronismo, pode-se ter 3 batedores de trigo. Um dá uma pancada, os outros 2 dão outra pancada, há um sincronismo perfeito e vão batendo naquelas varas de trigos, vão batendo para soltar o trigo dos grãos. Isso é malhar trigo, normalmente se faz dessa forma. Mas o texto diz que Gideão estava malhando trigo num lagar. O lagar é um lugar onde se pisam as uvas para se extrair o suco, para fazer o vinho. O lagar também é um lugar onde também se pisam as azeitonas. Também é esse mesmo processo que se usa para extrair o azeite. Então, mas o texto diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Era uma forma de preservar dos medianitas o alimento para a sua família, para o seu povo. Então, é interessante porque Gideão, ele era corajoso, mas ele tinha certo medo. Eu quero dizer para vocês que a coragem não é a ausência de medo. Nós somos um povo de Deus, nós somos corajosos. Deus reveste-nos de coragem para vencer os momentos adversários. Nós sabemos que essa epidemia vai passar, que nós vamos vencer, nós vamos dar a volta por cima, nós vamos aparecer muito mais fortes do que estávamos antes. Nós temos essa certeza porque a fé nos impulsiona a crer desta forma, desta maneira, mas não nos exime do medo. A coragem é colocada por Deus em nós através da fé, mas o medo é nosso. Nós somos pessoas humanas, nós estamos temendo esses momentos. É normal. A coragem, volto a repetir, não significa a ausência do medo. Vamos lembrar de Davi quando lutou com Golias. Você vai me dizer que o Davi, o homem, o jovem, não estava com medo? Ele estava com coragem, mas existia uma porcentagem de medo na vida daquele jovem para enfrentar o Golias. Todos nós temos os nossos medos. Isso significa que nós somos pessoas que dependemos de Deus, que nós não conseguimos viver sem a atuação de Deus na nossa vida. Mas há uma coisa interessante, que Deus, o anjo do Senhor, chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus é com você, meu querido. Você fez uma aliança com Deus, Deus não vai te abandonar. Nos momentos mais difíceis da vida, Deus não vai te abandonar, porque é exatamente nesses momentos mais difíceis que Ele vem, nos carrega no colo, que Ele vem, nos segura, estende as suas mãos para nos segurar. Não temos que temer. Deus é conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. O salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Deus, o anjo do Senhor, encontrou em Gideão um homem de valor. Um homem de valor. Deus quer encontrar em você um homem, uma mulher de valor, um jovem de valor, um menino, uma menina de valor. Deus quer encontrar você. Por que Gideão era um homem de valor? Porque Gideão
tinha certeza, tinha consciência o que Deus havia feito no passado. Ele está malhando o trigo, está ali numa ligação com Deus, lembrando dos feitos que Deus tinha do passado, que Deus tinha tirado o povo do Egito, que Deus tinha conduzido o povo aberto o Mar Vermelho para atravessar. Então, Gideão estava consciente de que Deus poderia agir. E então o Senhor aparece e então quer usar Gideão para realizar uma grande obra. Mas há os questionamentos de Gideão. O primeiro questionamento que Gideão faz para o anjo do Senhor: por que tudo isso nos sobreveio? Talvez você esteja questionando e perguntando por que Deus está permitindo que a gente esteja passando por essa epidemia, essa pandemia. Talvez você haja alguns questionamentos com você, talvez você queira saber, esse vírus é do homem, o homem que colocou, esse vírus é o diabo que está lançando, é Deus que está permitindo. Meus queridos, a gente não importa de onde veio esse vírus, se foi uma ação de alguns líderes mundiais, se é um cumprimento da palavra de Deus, se foi o diabo que botou o vírus, ou se Deus está permitindo isso, ele que tem... Uma coisa é certa, Deus tem um propósito, Deus está permitindo que isso aconteça, porque há um propósito de Deus na vida da sua igreja, na vida de cada um de nós. Então, a primeira pergunta, o primeiro questionamento de Gideão: por que tudo isso nos sobreveio? A resposta está em Deus. A segunda pergunta: por que o Senhor nos desamparou, entregou nas mãos dos midianitas? O povo, no período dos juízes, é um período interessante, porque entrava um juiz, o povo se chegava para Deus, estava aos pés de Deus. Então, depois, o povo se mergulhava no pecado, na idolatria. Deus levantava outra pessoa e conduzia aquele povo aos pés do Senhor. Depois ele caía novamente. Era um período de altos e baixos da comunhão do povo de Deus com o nosso Deus. Era um período altos e baixos. Havia um período em que o povo caía em decadência espiritual. Depois ele ascendia espiritualmente, mas depois caía novamente. Esse período, então, Deus estava usando pessoas, inimigos, para usar para disciplinar o povo de Deus. Eu leio nos versículos anteriores assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eu leio no capítulo 6, do verso 1 em diante: e o Senhor nos deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Essa era a condição do povo. Afastados de Deus, eles tinham que se esconder, fazendo cavernas, covas, fortificações nos montes, para se esconder dos midianitas. O povo estava amedrontado, escondendo dos seus inimigos. Então Deus vai até Gideão, porque Deus quer usar o Gideão para libertar o seu povo. O que Deus viu em Gideão? Um varão valoroso. O que Deus quer ver no povo de Deus? Mulheres, homens valorosos. Mas Deus viu uma outra coisa importante em Gideão: a humildade. No versículo 15, que nós lemos, diz assim: ele diz: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Deus, o anjo do Senhor, viu em Gideão humildade. Ele reconheceu com a força dele, ele não poderia livrar o povo das mãos dos midianitas. Gideão estava consciente disso. Então Deus responde a Gideão no verso 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu hei de ser contigo. Que palavra maravilhosa! Que palavra que nos dá segurança. Deus está nos dizendo nesta hora: eu sou com o meu povo, eu sou contigo, mulher guerreira, eu sou contigo, homem guerreiro, homem valoroso, mulher valorosa, eu sou jovem valoroso, jovem valorosa, eu sou contigo.
E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada vai nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz isso em uma das suas cartas no livro de Romanos. Nada nos separará do amor de Deus. Meus queridos, conforme eu disse, não importa de onde veio esse vírus, importa que nós estamos vivendo esse momento, mas eu tenho para dizer a você, não temas, não temas. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Deus é contigo e nada, inimigo nenhum. E sabe o que aconteceu no final dessa história? Deus mandou reunir o exército de Israel, tinha 32 mil soldados, e Deus falou para Gideão: olha, Gideão, tem muita gente aí nesse exército. Se vocês ganharem a batalha, vocês vão dizer: nós ganhamos porque o nosso exército tem 32 mil homens. Então Deus mandou selecionar os soldados. De 32 mil foram para 10 mil soldados. Mas Deus ainda falou: tem muita gente. E então passou mais uma peneira e ficaram 300 homens, 300 soldados de Israel. Foram lutar contra os midianitas e eles venceram a guerra. A vitória para nós nessa guerra contra esse vírus, a vitória nessa guerra contra a escassez de alimentos, a vitória nessa guerra, Deus é conosco, Deus é que guerreia por nós. Ele é o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, e Ele está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos estar louvando neste momento, a orarmos, Senhor, para depois estarmos orando por essa nação, para estarmos orando pelo nosso presidente, para estar orando por aquelas pessoas que estão enfermas. Se você tem alguém na sua casa que está passando por algum problema de enfermidade, ore conosco no momento da oração. Vamos estar cantando neste momento a orarmos, Senhor. Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitar, esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Oremos neste momento com o pastor Adílio. E você coloque a sua mão no seu coração neste momento e clame a Deus conosco neste momento. Pai de amor, nosso Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Te louvamos, Senhor Deus. Te louvamos porque Tu és bom, Senhor. A Tua bondade dura para sempre, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, pelo Seu conforto, Senhor. Obrigado porque podemos prestar este culto a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus. Te pedimos pelos aniversariantes desse mês, Senhor. Ó Deus, abençoa essas vidas, Senhor. Que sejam separadas, Senhor. Que sejam servos, Senhor Deus, verdadeiramente Deus, Senhor. Ó Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Te pedimos, ó Deus,
pela vida do pastor Sócrates, Senhor, que esteja visitando ele, Senhor, desta hora, Pai. Ó Deus, restaura a saúde do teu servo, Deus. Pai, pela vida do Pedro Henrique também, Senhor, pela vida do Marcos, Pai, toma em tuas mãos esta vida, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, abençoa, Senhor, o teu povo, cura, sara, Senhor, o teu povo. Sara também a nossa nação, Senhor, pela vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, seus ministros, Senhor. Ó Deus, abençoa o nosso Brasil, Senhor. Repreende toda a corrupção, toda a sujeira, toda a imundícia sobre a nossa pátria, Senhor. Restaura o nosso Brasil, Senhor, a nossa pátria querida, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós oramos, Pai, te agradecemos, ó Deus, no nome precioso do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.